Olá, minha gente, meus amigos, eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Jaidson Jerônimo, sou bacharel em Direito e sou pós-graduado em Gestão Pública. E a minha missão aqui é deixar você bem informado aqui no canal, a fim de que você seja um formador de opiniões e jamais seja massa de manobra. Portanto, eu peço a você, se gostar do meu trabalho, deixa o teu like aí, faça a tua inscrição, compartilha este vídeo para que cheguem mais pessoas tementes a Deus e patriotas e nós vamos aqui construindo um Brasil melhor. Eu vou começar a de hoje aqui com essa daqui, ó. Defesa de Bolsonaro não tem acesso ao inquérito referente às joias. Então a gente já falou aqui no canal sobre essa questão das joias. As joias nada mais é do que uma cortina de fumaça, considerando que este governo que aí está realmente ele, se fosse basear a conduta dele, é lógico que não dá para comparar, um fez, o outro também faz, não é nada disso. Mas eles foram buscar isso aí depois que a Michele Bolsonaro se apresentou como nome, e na verdade eles tentam de todas as formas queimar o nome do Bolsonaro, dizendo que vai extraditar, dizendo que vai fazer isso, fazer aquilo, mas na verdade não tem argumento, não tem fundamentação, não tem autoria, não tem materialidade e tampouco tem direito ao devido processo legal e à ampla defesa, porque é assim que tem que funcionar as coisas. Se você é acusado de alguma coisa, você tem direito ao juiz natural, você tem direito ao devido processo legal e você tem direito à ampla defesa. Negar que a pessoa tem acesso aos autos, ou pelo menos da investigação do que ele está sendo acusado, se é um processo já ou se está apenas na fase de investigação, isso daí é somente para colocar na mídia para dizer que Bolsonaro pegou joias, Bolsonaro pegou isso e aquilo e tal, mas a gente vê que o presidente Bolsonaro nem esse tipo de vaidade, tanto ele nem a Michele, teria, combina com seu perfil, combina mais com o perfil de outras pessoas. Vamos em frente. Agora, essa daqui, Datena chama Nicolas de fascista e enaltece Boulos. Sabe aquela pessoa que nunca te passou confiança? É esse Datena aqui. Na verdade, o sonho dele é ser um político, mas ele quer ser um político bem-sucedido. E a carreira dele, na verdade, ela já está em declínio há muito tempo. Esse cara aí não faz mais nada, não tem mais para onde ele correr. Ele encenou ali que ia ser candidato ao Senado, fez umas pesquisas ali. Então, na verdade, esse cara ele sofre de uma doença chamada dor de cotovelo. Durante uma entrevista com o deputado Guilherme Boulos, o apresentador da TV Band, ou Bandeirantes, José Luiz da Atena, chamou o deputado Nicolas Ferreira, do PL, de fascista. Da Atena argumentou que Nicolas deveria ter seu mandato cassado após fazer comentários controversos sobre comunidade LGBTQIA+. Ao longo da entrevista, Datena também elogiou o Boulos, afirmando que o deputado de esquerda deveria ter sido o mais votado nas eleições de 2022. A entrevista gerou polêmica e discussão na rede social, isso é verdade. Porque, para mim, na verdade, o Datena ele está sumidinho e ele está querendo um pouquinho de palco. Só que ele está usando a velha malandragem, a má fé, a malandragem, né? Por quê? Porque você fala uma coisa para fazer um furdúnciozinho ali para você aparecer. Porque, primeiro, ele deve entender um pouquinho de direito, né? Vamos dizer, mandato cassado, por quê? Ele nunca leu a Constituição? A Constituição tem um artigo 53 que garante a fala, a imunidade parlamentar do deputado Nicolas Ferreira, então ele sabe disso. Então, quando ele faz isso, ele joga essa informação num veículo de massa, como ele trabalha, muita gente não vai saber e vai comprar isso daí. Na verdade, é uma baita de uma covardia. Chamar o Nicolas de fascista, querer palco, querer um pouquinho de like, querer aparecer um pouco, e enaltecer o Boulos, para mim, aqui ele deu 2 tiros no pé. O primeiro é querer queimar o Nicolas com esse argumento frajuto, sem nenhuma fundamentação, sem nem. Ele nem argumentou sobre nada, chamou de fascista, ele está com raivinha. Ele fazia isso com o Bolsonaro também, né? Ele também ficou meio em cima do muro ali no final, porque ele não sabia o que ia acontecer, mas está aí essa figura
tétrica aí, o José Luiz da Atena, né? Que vergonha da Atena. Você podia ser um pouquinho mais terminar a carreira aí de uma forma um pouco mais honesta, mas não ficar fazendo essas patifarias e ainda homenageando bolos, pelo amor de Deus. Pesquisa Genial Quest aponta que 98% dos investidores consideram que o governo federal está na direção errada. É 98% dos investidores, é a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, toda a nação. Só quem não está vendo é quem não está vivo. O resto, todo mundo está vendo que a direção ela é errada, ela é premeditada e também ele não possui corpo técnico, Lula. Ele mesmo falou ontem, acho que antes de ontem, eu trouxe aqui no vídeo para vocês a fala do Lula e hoje eu vou trazer uma estarrecedora aí para vocês, vai ser uma bomba aqui, hein? Essa do Lula aí, ele já falou que não gosta de gente técnica, que ele prefere um político, porque o político, mesmo que ele seja um bandido, mesmo que ele seja um ladrão, ele vai para a rua depois, dá a cara dele para bater, para enganar a população novamente. Então, é esse mesmo que é a índole desse governo. Está aí 98%, eu acho que só não está contra quem não foi perguntado. Quem não está vendo que a carreta furacão está descendo ladeira abaixo é só quem não perguntaram para a pessoa, só por isso. Agora essa daqui, minha gente, outra que está fresquinha, urgente. Moraes autoriza o retorno de Ibanez Rocha ao governo do Distrito Federal. Então, o ministro Alexandre de Moraes agora, depois, deixa eu ler aqui a matéria para você, o governo do Distrito Federal, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, está de volta ao cargo após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, revogar a suspensão de seu afastamento nesta quarta-feira. Ponto. Primeiro, isso daqui é totalmente ilegal, tá? Por quê? Porque quem tinha legitimidade para julgar afastamento ou não no governador era o CNJ, ou aliás, o STJ. E o Moraes, ele evadiu-se na sua atribuição e pegou o Ibanez e afastou. Meteu a caneta lá onde ele nem tinha legitimidade para fazer isso. Porque quem julga é o STJ, quem julga governador é o STJ. Mas ele fez isso daí. Eu quero que você entenda, eu vou falar da CPMI agora no final desse vídeo. E eu vou concatenar essas informações aqui. Portanto, preste bastante atenção. Ele revogou a suspensão, então. A decisão foi tomada em base dos relatórios da Polícia Judiciária que não apresentam indícios que o governador estaria obstruindo as investigações. Opa, então nós temos um problema jurídico e nós temos um afastamento arbitrário como um todo. Não somente na questão legal, mas na questão material também. Então veja que isso daí tudo tem que ser prestado contas. Se afastou indevidamente, se prendeu pessoas sem o devido processo legal, que é o que está acontecendo, tem mais de 1.400 pessoas presas, salvo engano. Se não teve audiência de custódia, a prisão ela é ilegal. É 24 horas para ter a prisão, a audiência de custódia. Ah, mas não fez porque era muita gente. Se vire o Estado, dê seus pulos, mas o que está na lei tem que ser cumprido. Então, seguindo aqui, Moraes argumentou que não há mais necessidade de manter Ibanez Rocha afastado, pois seu retorno não traz risco para as investigações em andamento. Aí, abre aspas aqui, revoga a medida cautelar imposta a Ibanez Rocha Barros Júnior, determinando seu retorno imediato ao exercício integral das funções do cargo de governador do Distrito Federal. A decisão veio após a Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifestar favoravelmente ao retorno do governador ao cargo, em resposta ao pedido da defesa de Ibanez. Então, as coisas estão começando a ficar claras e eu vou dizer para você o que é que isso tem a ver com a última reportagem que eu vou trazer aqui sobre as assinaturas do dia da CPMI do dia 8, tá bom? Vamos em frente aqui então. Trecho que faltava do Rodoanel de São Paulo passa por leilão e terá concessão de 31 anos. Tá aí o Tarcísio está voando na terra em São Paulo porque está com vontade de trabalhar. Parabéns ao Tarcísio. Tem que correr atrás mesmo. Aqui no Paraná, onde eu estou, tem 2 rodovias aqui que estão praticamente interditadas. E essas rodovias são rodovias principais para o acesso sul e também aos portos. E até agora o governo federal não fez nada. E são BRs. Então o Tarcísio está dando aí uma aula de como governar. Vamos aqui. Agora, gente, essa daqui, meu Deus do céu. Olha, se fosse o Bolsonaro nisso daqui, olha a fala que o Lula fez.
essa desgraça trouxe coisas boas, diz Lula sobre escravidão. É isso mesmo que você está vendo. Em terra indígena, o presidente narrou a história do Brasil segundo a sua perspectiva. Então, já dá para saber que saiu coisa aí que não deveria sair, né? Nesta segunda-feira, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a sua participação na 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas em Raposa Serra do Sol, terra indígena no estado de Roraima, falou sobre a história do Brasil, sobre suas perspectivas, sobre o livro dele, segundo ele, História do Brasil segundo ele. Na terra indígena, o presidente contou, olha aí, vai vendo, que há 500 anos, aqueles que invadiram o país decidiram vender a ideia de que era preciso fazer a escravidão no Brasil, pois, de acordo com a narrativa de Lula, os indígenas eram preguiçosos e não gostavam de trabalhar. Rapaz do céu, cara. Que inferno é esse? O presidente contou, então, que em razão da falta de mão de obra, foi preciso trazer o povo negro da África para produzir o país, ou produzir no país. Ainda sob sua ótica, a história que ele mesmo qualifica como desgraça proporcionou ao país pelo menos uma coisa boa: a miscigenação entre indígenas, negros e europeus. Foi isso que ele falou. Além disso, o presidente, a infelicidade na história também criou um povo que gosta de música, de dança, de festa e gosta de respeito, mas que, de acordo com ele, gosta de trabalhar para sustentar a família e não viver de favor de quem quer que seja. Gente, eu vou ter que colocar aqui um pedacinho do vídeo aqui, você precisa ver, porque senão você não vai ter ideia da dimensão da fala dessa pessoa aí. Olha isso. 500 anos nesse país, aqueles que invadiram o nosso país e depois disseram que descobriram o nosso país, depois de exterminar com milhões de índios, resolveram vender a ideia que era preciso fazer a escravidão vir para o Brasil, porque os indígenas eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. E se eles não gostavam de trabalhar e não tinha brancos para trabalhar, porque os que vinham da Europa não queriam trabalhar, então resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Ora, toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui, que gosta de música, que gosta de dança, que gosta de festa, que gosta de respeito, mas que gosta de trabalhar para sustentar a sua família e não viver de favor de quem quer que seja. Dá para acreditar num negócio desse? Dá para acreditar no que ele falou? Você entendeu? Você viu o vídeo? Reveja novamente. Primeiro que ele demonstra que se ele não conhece a história do país dele, se ele conhece, ele está disseminando fake news. Porque isso daí, eu tenho 45 anos de idade, eu nunca ouvi falar disso. Que o índio era preguiçoso, que precisou trazer os negros, que eles foram, isso daí que ele falou, que aconteceu isso, que mesmo que tenha acontecido essa desgraça no país, trouxe também coisas boas. Você já imaginou se o Bolsonaro fala um negócio desse? Não precisa nem ser o Bolsonaro, qualquer outra pessoa de direita falar uma porcaria dessa daí que ele falou, tomara que ele sofra sanções por conta disso, porque essa fala aqui, no meu entender, é grave. Vamos aqui então para a gente finalizar hoje, gente. CPMI do dia 8 de janeiro tem 194 assinaturas. Então o que acontece? A batata de quem está envolvido com coisa errada está assando. E a CPMI, ela tem que acontecer, porque todos que erraram, todos que cometeram crimes, vão responder nas suas devidas proporções. Se o Alexandre de Moraes, ele fez alguma coisa errada, ele vai responder. Então está todo mundo envolvido. PGR, também. MP, todo mundo.
polícia, não sei o que for, ministro da Justiça vai entrar no bolo também. Presidente da República, se ele teve alguma responsabilidade, participação, mesmo que seja ainda de omissão, vai acontecer. Se tem alguma história aí por trás, de alguma coisa forjada, vai acontecer. Então você viu que eu falei para você que o Ibanez Rocha já está voltando. Então foge um pouco, esvazia um pouco da questão de autoria, né, dessas pessoas que foram presas injustamente. Então, se determinaram a volta sob o argumento que, não, agora ele não oferece mais risco às investigações. Lá no começo ele também não oferecia, porque ele entregou o celular, entregou os 2 celulares, salvo engano, que ele tinha, a casa dele, o escritório, tudo, ele se dispôs. Então, nós vamos acompanhar bem de perto. Ontem eu falei da CPI, mas da CPI da Soraya Tronic, algumas pessoas questionaram aqui. Mas a CPMI é outra situação. Eu reconheço isso daí. A CPMI, ela vai acontecer e a batata está muito quente, ela está assando e as coisas vão acontecer aqui nesse país. Eu tenho essa esperança e você não perca a esperança. Quando o homem for injusto, Deus não é, tá bom? Então nós vamos em frente. Eu conto com você aqui no meu canal, interagindo comigo, deixando o teu like. E para a gente finalizar, ontem eu deixei uma pergunta aqui, se você era a favor ou contra a instauração da CPMI. Olha, de todas as pessoas que votaram, foram várias pessoas, eu só vi uma pessoa que não era a favor. O resto aqui no canal é unanimidade. Todo cidadão de bem quer saber a verdade. Fiquem com Deus, até a próxima.